Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Alana Oliveira. É com imensurável prazer que hoje estamos realizando a culminância do projeto do Livro ao Passo. Projeto esse desenvolvido na Escola Manuel Corrêa da Silva. Este ano tem um gostinho mais especial, com fundamentação teórica, com o objetivo de despertar o nosso hábito pela leitura, já que através da mesma podemos viajar por um mundo imaginário e até mesmo criar um vínculo afetivo com os personagens dos livros. Nos foi destinado o estudo e deleite das obras do nosso conterrâneo Flávio Moraes. E, para nossa alegria, tivemos o privilégio de realizar a entrevista com o próprio escritor. Em que ano você lançou seu primeiro livro? O primeiro livro, eu comecei a pensar ele quando eu tinha 16 anos, em 86. Estava conversando com um amigo lá na Praça lá em Milagres, e a gente chegou à conclusão que não tinha nenhum estudo, nenhum trabalho que falasse sobre a história do município, né? As pessoas tinham dificuldade, eu já tinha tido dificuldade de encontrar informações sobre a história. Então eu resolvi pesquisar, sabe? Fui atrás, corri, juntei tudo que tinha, que eu consegui descobrir sobre a história de Milagres e fiz aquele livrinho pequenininho, né? Ele é pequeno no tamanho e grande no conteúdo. E aí eu poderia ter feito mais se eu tivesse tido a oportunidade na época, porque eram poucos recursos, ninguém tinha dinheiro para nada. Se pudesse, eu teria viajado para Olinda, por exemplo, onde tem os arquivos da paróquia do século XIX, século XVIII, talvez tivesse descoberto algumas coisas interessantes. Fica a dica para vocês, né? Mas tudo que tinha em termos de livro, de documentação publicada, a gente conseguiu reunir naquele livrinho lá. Qual é o seu livro favorito do tempo da infância? No tempo da infância eu gostava muito dos livros do Júlio Verne. Júlio Verne é um escritor que escrevia sobre ficção científica naquela época, sabe? 20 Mil Léguas Submarinas, A Ilha Misteriosa. Quando eu fui estudar em Milagres com 11 anos, a gente ia até de carona nos caminhões aqui, né? A primeira coisa que eu fui quando eu cheguei lá no colégio foi ir para a biblioteca. Corri para a biblioteca, gostava muito de ler. E o primeiro livro que eu peguei lá foi um livro de Monteiro Lobato, Memórias da Emília. Então, a partir desse livro aí, eu passei a gostar muito do Monteiro Lobato. Eu li quase todos os livros dele. Não li todos, mas quase todos. Qual era a sua matéria favorita? Ciências. Sempre gostei muito de ciências, né? Embora não tenha seguido essa área, mas eu sempre gostava muito. Quando eu era pequeno, eu gostava de inventar coisas, de tentar fazer coisas diferentes. Fez né? a rádio, Então, não foi? foi, rádio, enfim. Fez uma rádio que pegou ainda ali na subida da Taboquinha. Pegou até lá na casa de vocês, ainda conseguindo pegar. Qual foi o livro que você mais gostou de fazer? Cada um deles tem um gosto, sabe? Quando eu começo a pensar em escrever um livro, na verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apaixonar pela ideia, me motivar, né? E quando eu começo, essa paixão parece que aumenta. Eu só consigo ir adiante se eu sentir que a paixão está grande no livro, senão eu paro. Já teve um ou outro que eu já parei de fazer. Então todos eles eu gostei, não teve um que eu gostei mais, sabe? Porque cada um foi um desafio diferente. Eu começava a escrever e a história vinha. Tu quer apresentar também. E a história vinha, vamos apresentar já. A história vinha e a gente ia se construindo e tem as histórias que eu gosto mais, sabe? Por exemplo, eu gosto muito da dinâmica da história de Carvão. Aquela sequência bem emocionante do que vai acontecer em seguida, aqueles diálogos que os meninos conversam, né, que tratam, aquilo ali foi muito interessante, foi muito bom de fazer, sabe? Qual era o seu sonho de criança? Eu tinha vontade de ser aviador ou astronauta, sabe? Aviador, tipo, piloto de Forças Armadas, de caça, isso aqui. Esse é o meu sonho de criança, mais criança. Depois a gente vai crescendo, vai mudando, né? Mas o que eu me lembro era isso, era o espaço, era voar e talvez ir à Lua, ou sei lá, da Lua pra lá, Marte, né? Marte, Vênus, etc, sei lá. Até que ainda voou, foi muito. Pois é, os pés no chão, né?
Não, mas a cabeça voou aí. Flávio Moraes é juiz de direito, professor e autor de vários livros. Ele é considerado um marco regional devido à grandiosidade de seus trabalhos, tanto literário como jurídico. Convido a aluna Patrícia, que é orientada pela professora Antônia, enriquecerá nosso dia com a apreciação da biografia do renomado ator. Olá, meu nome é Patrícia, estudo na Escola Manuel Corrêa da Silva e no sarau eu vou apresentar a biografia de Flávio Moraes. José Flávio Bezerra Moraes é filho de Francisco Ivo Moraes e Maria Socorro Bezerra Moraes, tendo nascido em Milagres, Ceará, no dia 23 de julho de 1970. É licenciado em Letras com especialização em Literatura Brasileira e bacharel em Direito com especialização em Direitos Humanos Fundamentais. É juiz de direito e professor. Seu intenso convívio na infância com contos fantásticos populares fez dele um apaixonado pelo gênero. Publicou, além desde, os seguintes livros milagrenses: Milagres do Cariri, Histórias que ouvi contar, Histórias de exemplos e de assombração nas varedas do fantástico, 7 contos de arrepiar, este pela editora Hong Kong, que rendeu honrosa seleção para 44ª Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil, Bologna, Itália, no ano 2007. Dúvidas como preveni-las ou livrar-se delas, compêndio e prática de processo penal, como defender seus direitos, Daniel Alecrim, o Talismã de Ébano, com o prêmio Raquel de Queiroz 2010, Carvão e Padre Ibiapina. Histórias maravilhosas. Obrigado pela sua atenção. É dentro do ambiente familiar que as crianças começam a desenvolver suas habilidades. Por isso, é imprescindível que sejam estimuladas ao desenvolvimento pessoal, emocional, intelectual e social, logo nos primeiros passos, como também incentivados a fortalecer as funções mais nobres da sua inteligência. E foi em um ambiente familiar com as características que seus pais, Francisco Ivo e Socorro Moraes Bezerra, transmitiram valores e crenças que auxiliaram na formação desse nobre ser humano chamado Flávio Moraes. Então, aprofundando ainda mais nosso conhecimento, eu e Yasmin Bezerra fomos conduzidas pela professora Solange e compartilharemos juntos com todos vocês uma entrevista com os pais do escritor, mostrando como foi a infância e a adolescência do nosso renomado autor Flávio Moraes. Sou a Yasmin Bezerra Videira. Olá, eu sou Yasmin Bezerra da Silva. Nós somos da Escola Manuel Corrêa da Silva e vamos fazer uma entrevista com os pais do autor Flávio Moraes. Eu nasci. Vocês podem me dizer quais são o nome de vocês completo? O nome de vocês completo? Meu nome completo, eu quero saber. Eu digo. Eu sou os filhos de Moraes. Maria Socorro Bezerra Moraes. Eu queria fazer algumas perguntas, posso? Pode sim. Quais eram as brincadeiras que Flávio gostava quando pequeno? Inventar avião. Ela inventou. Eu queria ser inventor, né? O primeiro violão dele ele fez de raiz de timbaúba. Aí botou, fez um jeito de um violão, botou umas cordas de plástico. Aí fazia assim. Porque hoje em dia a gente não é como hoje, que a menina, tudo as coisas, tudo. Ah, nossa, não. O carrinho deles andava, ele fez, carrinho de madeira. Aí foi tudo desse jeito. Eu que vi na TV de gente,
Ele gostava com os amigos ali de brincar. Tinha as pedras ali onde eles faziam as brincadeiras dele. E a infância também foi trabalhando, né? Ele plantava arroz na vazante, era ele e o Fabiano, pastorando os passarinhos, fazendo as brincadeiras dele lá. Brincadeira. Brincadeira. Ele tinha um lugar específico para estudar em casa? Sim, toda vida eles gostaram mais de estudar, assim, deitado. Claro. Agora, para brincar, é porque não está pertinho para a gente olhar. Era aí umas pedras que tem aqui de trás. Aí eu vi. A outra vez que a mãe veio dar entrevista, aí a gente mostrou. Ele gostava de estudar? Ainda hoje. Toda vida que ia para o Juazeiro, em vez de trazer brinquedos, essas coisas, era aqueles livrinhos de. Não? Os revistinhos de patinho e Mickey. Era o Rojão. Então toda a vida ele gostou de histórias. Aí ele chegava, pedia para me contar uma história sagrada. Deitava cá direto com a cabecinha no meu ombro. Aí gostava da história de José do Egito, a gente contar. Aquele tabaco Jonas, né? Então, toda a vida, ele desde pequeno que já gostou de histórias. A gente passou por 30 anos. E a gente sempre orientava e aí era muito esperto a Marina. Derrubou um fio por cima dele, me passou um dia todo sem falar. Sem falar, com medo dele ter morrido. Outra vez foi o penteador. Não, Ela disse que não pode enredar meu menino. pode. E toda a vida ele foi esperto. E deixa eu ver mais. Aí, os primeiros anos ele estudou aqui com a menina, foi? Falou assim. Até o 4º ano. Escola militar de Carolina. Era uma escola minha, que a minha gente Os outros anos foi. Pegou um carona, né? Porque ele não tinha ainda ônibus para carregar. Vocês perceberam que quando ele começou a se interessar por livros, a escrever e gostar de ler? Foi aí ainda. Cada dia que ele fazer comprar material daqui, Porque ele gostava muito de histórias. Nessa época, quando ele era pequeno, tinha os contadores de história, né? Com de feijão. Aí foi aí onde ele foi se interessando. Sempre toda a vida, um menino bem obediente, não é porque seja nosso filho, mas graças a Deus até hoje é um filho que todo mãe desejava ter, né? Nunca deu trabalho, nunca. Ele gostava de ficar em casa ou sair? Quando sair era pra bolsa. Mais um tá ligado. Se pra sair. Hoje uma vez, mas eu fui atrás dele. Onde é que tu vai, meu velho? Eu chamava ele meu velho. Vamos embora, o senhor te odeia. Vocês acham que ele alcançou suas metas hoje e alguns sonhos de quando era pequeno?
tudo que ele É alguns sonhos, não é todo. é mais muitos, ele se esforçou e nós fomos até em casa dele, o resto pra lá já foi pelo trabalho dele. Ele teve algum incentivo para escrever os livros? Sempre que vai escrever um livro, sempre que eu ia no jornal, ele trazia um livro. Não, mas assim, esse primeiro livro, ele, estudando, ele sentiu que precisava, né? E muita gente precisava conhecer um pouco da história da humanidade. Né? Então ele já começou, o primeiro livro ele já lançou com 17 anos. Né? Já foi. Nossa condição financeira. E hoje já está seguindo quase está seguindo quase escola. O primeiro. A literatura desempenha papel fundamental na nossa vida, não apenas pelo seu conteúdo recreativo que desempenha, mas também pela riqueza de motivações, sugestões e de recursos que oferecem ao nosso desenvolvimento intelectual, permitindo um elo entre o mundo externo e o interno, pois provoca emoções, estimula as fantasias, o pensamento e, consequentemente, promove transformações. Diante desse contexto, comprovando que a cultura popular é um magnífico tesouro que brota da alma da nação nordestina, os alunos Pedro, Lucas e Thaísa, mediados pela professora Solange, declamam um cordel produzido pela talentosíssima Maria de Lourdes, que expõe a diversidade das obras já lançadas pelo escritor Flávio Martins. Era assim, era bem bonitinho o violão, onde ele aprendeu. Era um verde escuro. Né? Aí ele caiu fez como aquela música, meu violão caiu de cima do armário, né? Aí mandei pro cara colar, ele o que é que fez? Rapou todo. Sem combinar. Sem combinar. Quando veio assim, né? Aí Papai não quis mais nem pegar Não. também. deixou. Aí eu me aproveitei dele para aprender. Aqui estão os livros, né? Os primeiros, tudo. Né? Que tá todos. O violão de lá. É o O livro. violão de lá foi o segundo, foi o que eu comprei. Foi Os lá festival, né? Foi muitos festivais aí nessas. Comprei quando eu tinha 17 anos ele. E aí eu usei ele até uns 3 ou 4 anos atrás. Eu comprei um outro. Mas ele tá aí guardadinho. Daqui a pouco a gente pega nele também, né? Aí da música saiu o CD. Flávio e Flaviana. Na verdade foram muitas músicas que a gente fez, né? Eu fiz mais de 30. E aqui só tem 14. As outras eu não me lembro mais. Lembro uma partezinha, sabe? Mas não foi registrado, não foi gravado, não foi... Né, mãe? E o grande sonho de mamãe não era que eu fosse ser escritor, não. Era que eu fosse era cantor. Era. Porque eu tinha vontade quando eu era nova. Aí quando a gente não faz uma coisa, tem vontade que os filhos façam, né? Aí eu fiquei nesse até que eu disse, será possível que eu vou morrer nunca e veja esse CD de vocês? Até que saiu. O CD saiu, mas a carreira de cantor não saiu, não. Não, pararam, não fizeram, sabia que mais nem sabia. Aí aqui estão os livros meio que na sequência quase. Deixa eu botar só um pouquinho aqui. Né? É mesmo. É verdade. Tá na sequência agora. Ó, Milagres do Cariri, como eu falei, né? Surgiu daquela ideia com 16 anos, então um pouquinho de tempo depois a gente lançou ele. Eu não tinha dinheiro para lançar, então a opção que eu arranjei para lançar foi mandar fazer os convites, vender os convites, e a pessoa ia para o lançamento e trocava o convite pelo livro. Então o livro meio que foi financiado assim, né? Depois eu comecei a pesquisar as histórias de assombração que a gente ouvia aqui,
debulhando feijão, conversando com o pessoal de noite. Não tinha TV aqui, né? Só tinha TV, mas era bateria. Então o horário era muito pouquinho, né? Para completar, até a hora de dormir, vamos contar a história, vamos ler. Então, Histórias que eu vim contar é um livro muito especial. A gente está tentando relançar ele, esses dois, na verdade, porque ele tem histórias bem mais próximas de mim. Tem histórias de pessoas da minha família, da nossa família, certo? Histórias que aconteceram com o papai, por exemplo, com minha tia, minha, né? Com Zé Bezerra, do Cajuí. Então são histórias de pessoas bem próximas. Eu gosto muito dele, eu tenho um carinho especial. A capa foi desenhada pelo Raimundo Hélio, foi pintada pelo Raimundo Hélio, né, na época, no final do Raimundo Hélio. Aí, dando sequência, saiu Histórias de Exemplo de Assombração, que é também um conjunto de histórias, mas são histórias mais usadas para educar, né? Enquanto essas eram histórias mais próximas de mim, da minha região, da minha realidade, aqui eu andei pegando histórias lá da região do Cariri, da Chapada do Araripe, mais de onde, para ver aquelas histórias que o pessoal contava para incutir na cabeça das crianças princípios, valores éticos, valores morais, né? É isso aí. Então saiu Histórias de Exemplo de Assombração. Esses dois livrinhos, não sei como, acabaram chegando nas mãos de uma editora lá de São Paulo, que é a editora Rocco. E aí eles pegaram 7 histórias desses 2 livrinhos e saiu esse livro aqui lindo, né? 7 contos de arrepiar. Olha, todo ilustrado, que coisa maravilhosa. Esse livro ele já percorreu o mundo, já está na 2ª tiragem de vendas já vendeu bastante esse livro. Vamos lá. Eu comecei a fazer concurso para juiz, comecei a dar aula no curso de Direito, e aí eu escrevi alguns livros dentro da área jurídica. Esse aqui, Como Defender Seus Direitos, com ou sem advogado, que é mostrando um pouquinho como é que funciona a justiça, como é que funciona uma audiência, quais são as ações judiciais, o que acontece num fórum, né? Que às vezes você é chamado para ser testemunha, ou você precisa mover uma ação contra fulano, ou está respondendo uma ação. Aí como é que funciona, né? Entendeu? Não é um livro para advogados, é para pessoas comuns. Esse daqui, Dívidas, como prevenir ou livrar-se delas. Ele tem duas partes mais ou menos. Uma mostra como você economizar, né? Como não ser uma pessoa gastadora, pensar no futuro. E a outra parte é como se defender de cobranças judiciais também. Esse daqui, Compêndio de Prática do Processo Penal, eu fiz quando eu era professor do curso de Direito, lá dando aula para determinadas pessoas lá, alunos e tudo. E aí, esse compêndio eu fiz para que os alunos pudessem aprender e usar, principalmente na prova do exame da ordem dos advogados, entendeu? Ele está publicado também na internet, se você fizer pesquisa, Compêndio de Prática do Processo Penal, vai encontrar lá. Aí vieram os romances. Eu deixei essa parte de contos, deixei essa parte aqui de ajuda, né? De ajuda profissional ao pessoal. Aí vieram os romances. Primeiro, Sombra do Laço, que é a história de um julgamento feito pelo padre Ibiapina. Ele era advogado no século XIX na Paraíba, defendendo um caso muito difícil lá de um rapaz que matou o sogro, né? Porque pegou o sogro tendo relações com a mulher dele, a mulher do rapaz, né? A filha do sogro lá. E aí matou, e o Ibiapina fez a defesa do júri. É muito interessante essa história. Foi uma história que me envolveu muito. Eu escrevi rapidamente, foi 20 dias só para escrever. Parecia que eu estava recebendo uma inspiração aí do próprio padre Ibiapina na hora, né? Aí eu pensei assim, logo depois, me lembrei das histórias de assombração e me lembrei que a gente conhece pouco do nosso folclore. Conhece Saci Pererê, já ouviu falar do Mula Sem Cabeça, isso e aquilo outro, lobisomem, né? Mas tem algumas figuras do folclore brasileiro que ninguém conhece. Então eu resolvi fazer um livro que contasse uma jornada de uma criança para salvar a mãe de um perigo. A mãe está prestes a morrer, né? E que na verdade, para ele salvar essa mãe, ele vai ter que enfrentar alguns monstros do folclore, né? Nacional, e monstros terríveis que são conhecidos no Brasil todo, como a terrível pisadeira, né?
Aí eu pensei assim, eu deveria logo depois escrever um livro falando sobre a temática do trabalho infantil, porque eu sou juiz lá no Crato e sou juiz da Vara da Infância e Juventude, e a gente vê muito isso, a exploração do trabalho infantil. Aí saiu Carvão, que é uma história muito boa, eu gostei muito de escrever Carvão. Tem assim, uma tensão emocional elevada. Cada capítulo você termina, você quer ver o que é que vai acontecer no próximo, enfim. E foi muito bom escrever Carvão. Eu tenho a missão comigo de divulgar também a obra do Padre Biapini. E aí saiu o penúltimo livro, Padre Biapini, Histórias Maravilhosas. Que inclusive vou mandar depois alguns. E ele tem 30 histórias do Padre Biapina, tanto exemplos, quanto prodígios, quanto também as pregações dele. Que foi um grande homem que viveu no século XIX e influenciou o Padre Cícero, influenciou Antônio Conselheiro, né, que foram grandes nomes do Nordeste. E o último, que nós estamos aí na divulgação, é Rastros Sombrios. Esse livro me levou uma pesquisa muito profunda, porque ele começa relatando um diário que foi encontrado dentro de um móvel antigo, certo? E esse diário foi escrito por ninguém menos do que Dom Pedro II. Então é um dia a dia, ele conta nos últimos 15 dias de vida sobre fatos estranhos que aconteceram na vida dele. Que foi, por exemplo, ele sofreu um atentado à bala, Dom Pedro II. Ninguém sabe disso, pouca gente sabe. Ele sofreu realmente. Mas por que foi que ele sofreu esse atentado à bala? E tem uma explicação, pode não ser, né, o que aconteceu, mas na ótica do Dom Pedro II da história, foi assim que aconteceu. Lá Não foi no que ele envelheceu sertão, tão rápido. Ele morreu eu com vi 66 o mato anos. Se você ver a secar. foto dele, parece uma pessoa de 100 anos, de 90 anos, barbudo, velho, assim, né? Por que foi que ele envelheceu tão rápido? Tem uma explicação também. Então o livro é muito interessante, eu gostei muito de fazer, pesquisei. Nossa, foi uma pesquisa muito profunda. Isso aí é bom. Papai disse que leu duas vezes, foi? Mamãe começa, mas não termina. Ela quer ir logo pro final da história, aí não dá certo. Enfim, aí eu tô começando esse mês, eu já tô começando a pesquisar as histórias, aliás, material próximo, né? Ainda não tão definido o que é que eu vou escrever, mas se Deus quiser, ano que vem a gente tá aí com um novo livro, se Deus quiser. Muito bem. Agradece. Agradecer a vocês por terem nos contado mais um pouco da história do autor Flávio Moraes, para a gente conhecer mais, que é muito importante aqui no Caribe. Eu sou Pedro Lucas, eu estudo na Escola Manuel Correia da Silva e hoje eu vim apresentar obras do escritor Flávio Moraes. Estudar é aprender, a ler e conhecer, mas a Escola Manuel Correia, com muito orgulho, lhe trazer obras do nosso escritor milagrense de valor, o grande Flávio Moraes. Flávio nasceu em Milagres, na Malhada, se criou logo cedo aos estudos, com gosto, se dedicou. Inteligente demais, na escola Flávio Moraes com êxito se destacou. O escritor Flávio Moraes, em letra e licenciado em literatura brasileira e especializado, homem de muito respeito, também juiz de direito, um homem bem formado. Flávio Moraes, milagrense, tem uma história de valor, destaque na educação, pois é um grande professor. Inteligência de sobra, através das suas obras, seus leitores conquistou. Milagres do Cariri, histórias que ouviu contar nas veredas dos fantásticos, 7 contos de arrepiar, A Sombra do Laço, O Carvão, quem lê, sei que vai gostar. Milagres do Cariri, histórias que eu ouvi contar
Nas veredas do fantástico, 7 contos de arrepiar. A sombra do laço, o carvão, quem lê sei que vai gostar. Flávio Moraes escreveu para mim e para você histórias interessantes, escritas com muito saber. Seus livros nos encantou, as obras desse escritor é leitura que dá prazer. O escritor Flávio Moraes escreveu Rastros Sombrios, Como Defender Seus Direitos, essa história é nota 1000. Falar para você eu vou. Esse nosso escritor é sucesso no Brasil. Dívidas, como preveni-las, livrar-se delas, é obra sua. Escrevendo com sabedoria. Flávio Moraes continua. Dentro da literatura, essa brilhante figura com suas obras atua. Educação de qualidade. A Escola Manuel Correia faz. Temos boas disciplinas e grandes profissionais. Foi muito bom trabalhar e aos nossos alunos mostrar as obras de Flávio Moraes, escreveu Maria de Lourdes. Sou Giovana Thaísa, da Escola Manuel Correia da Silva, isso no 7º B. Ao estudarmos as obras literárias do escritor Flávio Moraes, nós, os alunos do 7º A e 7º B, juntamente com as professoras Antônia, Flávia e Solange e a coordenadora Cleide, fomos capazes de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. E a partir dessas análises, eu, Carla, Camila e Sara, com o acompanhamento da professora Flávia, usamos a criatividade e reproduzimos resumos sobre o livro Daniel Alecrim e o Talismã do Ébano. Esse exemplar por nós, objetivando realizar uma leitura da composição literária, ou seja, nós fizemos adaptações e interpretações do livro ao novo contexto e aproveitamos o sucesso da obra original para passar um pouco de conhecimento a todos que apreciam o nosso sarau. Eu sou Alana Bezerra, da Escola Manuel Correia da Silva, e vim apresentar um teatrinho de bonecos sobre o livro Daniel Alecrim, o Talismã do Ébano, capítulo 20, um novo aniversário. Daniel acordou e se deparou com amigos e familiares ao redor de uma mesa com o bolo no centro. Depois do acontecimento da pisadeira, ela nunca mais ousou voltar para a casa de Daniel. A mãe de Daniel, Dona Flora, disse: "Não está faltando alguém?" Daniel disse: "Você tem razão, mãe, está faltando Carol." Depois de um tempo, Carol chegou acompanhada de Benhur. Ele quase nunca visitava ninguém porque ele já estava bem velho e não gostava de sair de casa. Daniel ficou feliz por estar perto de todas as pessoas que gostava e ficou feliz para sempre. Olá, eu me chamo Carla e essa é minha irmã Camila. Nós somos da sala 7º B da Escola Manuel Correia da Silva. Hoje vamos falar um pouco da história de Daniel Alecrim e o Talismã do Ébano, do autor Flávio Moraes. O livro conta a história de Daniel, um menino que sofre um sério problema em casa. A sua mãe estava muito doente e nenhum médico conseguia descobrir qual era o motivo da doença, então já estava desenganado. Numa certa noite, Daniel escutou o gemido de sua mãe e foi ver o que era. Chegando no quarto, ele descobre que o que estava deixando sua mãe doente era a pisadeira. A pisadeira é um monstro terrível que sugava a energia das pessoas enquanto dormia e poderia até matar. Com isso, Daniel desembarca numa aventura no mundo sombrio ao lado de sua amiga Carol para descobrir a cura para sua mãe. No final, acaba dando tudo certo, eles conseguem salvar a mãe de Daniel. Então, a história envolve fantasia, mistério, mitos do imaginário popular, um livro muito interessante e envolvente que indicamos que também vocês leiam. Obrigada. Oi, meu nome é Sara, sou do 7º A da Escola Manuel Correia da Silva e vou contar uma parte do livro de Flávio Moraes, Daniel Alecrim e o Talismã de Ébano. Pisadeira é uma mulher que rouba a sua força vital e pode até quase te matar, ou pode matar também, como ia acontecendo na história de Daniel. Ela espera você adormecer,
vai até o seu quarto e fica pulando em cima do teu pulmão, até você ficar quase morta. Ela é uma mulher bem magra, tem dedos compridos e secos, unhas enormes, sujas e amarelas. Nariz é enorme e com muitos pelos. Os cabelos são desgrenhados e os olhos feito fogo, malignos e arregalados. Somos conhecedores que o teatro na escola tem uma importância fundamental para a educação dos nossos alunos, pois pode colaborar para que estes tenham a oportunidade de atuar efetivamente no mundo. Partindo desse pressuposto, os alunos Jamile, João Victor, Heloísa, Kelly, Trajano e Annalise, direcionados pelo professor Antônio, deixam suas criatividades fluírem e encenam com perfeição um trecho do livro Daniel Alecrim e o Talismã do Ébano, escrito pelo Flávio Moraes. No meio da noite, Daniel acordou com um barulho que vinha do quarto dos seus pais. Espantado, levantou-se rapidamente e assustou, pois ele estava com seus cabelos assanhados e orelhas enormes. Bebeu um gole de água do copo que ficava ao lado de sua cama. Logo em seguida, se direcionou ao quarto dos seus pais no escuro da casa e lá se deparou com uma cena assustadora. Viu sua mãe mexendo sem parar. Estava muito escuro e não podia ver o porquê de sua mãe se mexesse tanto. Procurou rapidamente o castiçal e procurou algo para acender. E direcionou-se ao quarto dos seus pais. Com muito medo, procurou enxergar o que havia com sua mãe. Ao conseguir identificar o que estava acontecendo, viu uma criatura horripilante em forma de mulher em cima de sua mãe, enforcando ela enquanto ela dormia. Daniel, espantado, não sabia o que fazer. Tentou acordar sua mãe. Mãe, acorda. A Flora acordou e a criatura sumiu. O que foi, meu filho? Tinha um monstro horripilante em cima de você. Acho que foi só um pesadelo. Volte a dormir. Ao nos deleitarmos na leitura dos livros de Flávio Moraes, percebendo que nos foi despertado não somente o gosto pela leitura, como também o fascínio pela contação de histórias, pois através dessa prática nos foi apresentado o universo da narrativa, e por isso podemos afirmar que essa prática pode ser um poderoso instrumento para promover o gosto e hábito à leitura, a ampliação das experiências sociais, o desenvolvimento da imaginação, a capacidade de escutar e dar sequência lógica aos fatos, a ampliação do vocabulário e a potencialização da importância da linguagem oral. Portanto, diante dessa constatação, instruídas pela professora Flávia, as alunas Yasmin Bezerra, Sara e Kelly tornarão possível perceber que nossa vida será sempre marcada pela sábia tradição de ouvir e contar histórias. Sendo assim, a cada história contada ou ouvida, realizamos sempre ricas descobertas e diversos aprendizados. Olá, meu nome é Yasmin Bezerra e hoje eu vou contar uma história de assombração que eu conheço. Era noite de lua cheia, na casa do meu avô, senhor Miguel Bezerra. Estavam todos reunidos em uma roda de conversas, falando e contando sobre histórias de assombração. Foi aí que meu avô disse: eu dou R$5 para quem tiver coragem de ir em um pé de catalé, que lá diziam que era mal assombrado. Foi aí que um dos meus tios aceitou a proposta. Mas antes de sair, meu avô disse: ao chegar lá, diga essa frase: eu vim aqui por uma aposta e só saio daqui com uma resposta. Se tiver um casaco de couro aqui que cai nas minhas costas. Foi aí que ele sentiu como se fosse um peso de uma casaca nas suas costas. Quando olhou para trás, era realmente a casaca. Ele saiu correndo e gritando até chegar na casa do meu avô e todos perguntando o que tinha acontecido, muito preocupados. Oi, meu nome é Sara, sou da Escola Manuel Corrêa da Silva do 7º ano A e hoje eu vou contar uma história bizarra e assustadora. Em
Então, 3 meninas saíram para passear. Uma delas foi pegar o celular no bolso e viu que não estava lá. Então, ela pegou o celular da amiga dela e ligou pro celular dela. Só que na primeira ligação, na primeira chamada, atenderam. E a voz estava meio estranha. E essa pessoa que atendeu estava dando risada, aquelas risadas maléficas, tipo o filme de palhaço. Tipo essa risada aqui. Então, ela ficou com muito medo e desistiu de procurar o celular dela. Horas depois, quando ela chegou em casa, ela começou a tremer e chorar muito. O real motivo disso é que o celular dela estava em cima da bancada. Oi, meu nome é Ana Kelly, sou da Escola Manuel Correia da Silva e hoje eu vim contar uma história para vocês. Na imagem de atriz eu vou contar a história do homem torto. Vivia um homem torto em uma vila e lá todos tinham medo dele. Ele com seu sorriso enorme e com dentes afiados. Um dia ele resolveu passar por uma vila e lá tinham crianças brincando. Ele ofereceu sua amizade com uma flor, mas eles não queriam a amizade dele. Começaram a apedrejá-lo, jogaram pedra nele e lá ele faleceu. Aí dizem que escutam os gritos desse homem correndo atrás dessas crianças e dizem que todas as pessoas que têm medo dele, ele aparece para elas. Essa foi minha história, espero que vocês tenham gostado. Seja por prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação, pois além de um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano, pode favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, como também tem a capacidade de nos enobrecer a alma. Convido as alunas Jamília e Annalise para relatar sobre a experiência de ter participado do projeto Livro ao Palco. Olá, me chamo Annalise e sou da sala 7ª da Escola Manuel Correia da Silva. E eu me chamo Jamília e sou da sala 7º da Escola Manuel Correia da Silva. Queremos deixar aqui o nosso relato de experiência do projeto Livro ao Palco desse ano e dizer o quanto foi gratificante estudar sobre um autor da nossa cidade, que foi Flávio de Moraes. Conhecer a história de vida de Flávio Moraes e as obras deles nos deixou orgulhosos em saber que em nossa cidade existe um autor tão talentoso. Durante o projeto, podemos conhecer a história e a obra, o livro da obra Daniel Alecrim, O Talismã do Ébano, um livro fantástico repleto de aventuras assombradas. Ainda nesse projeto fizemos nossas próprias entrevistas sobre histórias de assombração com nossos familiares e pudemos também fazer nossas próprias histórias de assombração com direito à ilustração. Realizamos também entrevistas sobre a vida e a obra de Flávio de Moraes, com o objetivo de saber das pessoas da nossa própria cidade o que sabiam sobre o autor. Esses dados também construímos um gráfico na aula de matemática. Durante esse projeto também fizemos a combinação de reportagens, notícias, poesias ou músicas que dialogassem com o texto de Daniel Alecrim. Enfim, o projeto de Livro ao Palco desse ano foi bastante rico, pois trabalhamos em todas as disciplinas e por ser um autor da nossa cidade, chamou mais nossa atenção. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o projeto Livro ao Palco desse ano. Queremos agradecer a todos que nos prestigiaram. E lembre-se, sempre o simples ato de leitura transforma a nossa forma de pensar e enriquece o nosso conhecimento, gerando uma capacidade imensurável de criar o imaginário. Obrigada.